Boa noite, que a graça e a paz do amor de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos mais uma vez aqui nessa noite para falar um pouquinho da palavra de Deus, do grande amor dele para comigo e para com você, para a gente meditar juntos e aprender um pouco mais do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor nos socorre a todo momento. Então, que você venha abrir o seu coração, abre o seu coração para a palavra. O mais importante é que a gente venha ouvir com os nossos ouvidos espirituais. É importante ouvir com o ouvido físico, sim, mas mais importante é a gente ouvir com o nosso ouvido espiritual, receber a palavra sem resistência e deixar essa palavra frutificar no nosso interior. E aí, com certeza, nós vamos viver a vida que o Senhor preparou para nós. Amém? Então, uma noite abençoada na tua vida. Eu quero orar com você. Antes da gente orar e trazer uma palavra, eu gostaria de lembrar os nossos avisos. Os nossos avisos que todas as terças e quintas nós temos live nesse horário, às 7h30. As nossas lives não são lives extensas, são lives de meia hora, 20 minutos, 25 minutos. É uma palavra de Deus para você, é um alimento que Deus prepara para o teu coração e para o meu coração. E a gente precisa receber, a gente precisa estar em todo o tempo se alimentando dessa palavra que vai nutrir o nosso espírito. E aí a gente vai ficar forte para vencer todas as astutas ciladas do maligno. Amém? Então, todas as terças e quintas-feiras, às 7h30, nós temos lives. Amém? Temos também o nosso culto presencial aos domingos às 18 horas, temos o culto presencial. Domingo próximo, quem vai trazer uma palavra para a gente é o irmão Marcelo. Então você está convidado, está convidada a participar desse culto presencial. Se você ainda não fez a sua inscrição, se por algum motivo você esqueceu de fazer a sua inscrição, entre lá na internet. Não tem mais. Inscrição, acabou. Acabou a inscrição? Agora agora só vem. Ô, glória! Ô, Divan, meu irmão, você está atrasado, mas tudo bem. Não precisa mais se inscrever, não precisa mais fazer a inscrição. Você pode estar vindo participar com todos os cuidados, é lógico, né? Você tem que trazer a sua máscara, você tem que passar seu álcool em gel, procurar sentar um pouquinho afastado do seu irmão. Ama o seu irmão? Amém, também amo. Mas nada de ficar se agarrando, se abraçando. Amém? Então venha participar, venha se encher dessa palavra. Venha estar conosco aqui domingo às 18 horas. Amém? Temos também os nossos grupos de intercessão. Tem a Zenaide com as nossas irmãs, segunda, quarta e sexta. E tem também os irmãos com o André, os homens, segunda, quarta e sexta também, no período às 20 horas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Ele mudou. Todas as quintas, às 20 horas, nós temos esse momento de comunhão. Eu quero também te dar um aviso, te avisar, que o nosso irmão Zé Neném, o grupo de intercessão de missões, Luzineide, Zé Neném, a irmã Lourdes, a turma lá de missões, estão vindo 1 hora antes do culto. Eles chegam aqui às 17 horas e aí se reúnem lá na sala lá e vai interceder pelo culto, interceder pelas famílias, interceder pela nossa nação, interceder por missões. Você está convidado, você está convidada a vir participar. Vem um pouquinho mais cedo e aí se junta a esses irmãos e com certeza a palavra de Deus diz que juntos somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. Temos também aos domingos na parte da manhã a classe de doutrina com o Marcelo. Então todos os domingos na parte da manhã você vem participar desse curso. A classe de doutrina é um curso com 40 lições. Talvez você já fez ou fez até a quinta ou a sexta e parou. Agora já está na oitava, na 10ª, não sei em qual lição está. Não tem problema, você pode continuar. Você pode vir, se você ainda nunca veio participar,
Pode começar a participar. Esse curso ele é rotativo. Acabou as 40 lições, começa da primeira de novo. Então, se você pegou o curso da metade para frente, daqui a pouco você está na primeira lição de novo, tá bom? Então, venha participar. Estamos também todos os sábados, das 9 às 11, com a Regiane, tem o curso de Libras. Aí é algo, além de ser muito importante para o ministério, é muito importante para a tua vida. Porque Libras é uma língua onde você vai aprender, você vai ajudar muitas pessoas e você pode trabalhar. A partir que você finaliza o curso, você vai aprender mais uma língua, você vai poder trabalhar nessa área, tá bom? Então, eu queria orar com vocês e aí a gente vai trazer uma reflexão hoje. A reflexão hoje que eu quero trazer está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante, que fala a respeito da caminhada que aquela mulher que estava sofrendo há 12 anos, ela teve para chegar à sua cura. Todos nós, às vezes a gente está passando por uma situação e a gente não sabe como ter êxito naquela situação. Às vezes a gente não sabe como receber a nossa libertação, como receber a nossa cura, como receber o nosso milagre. Então hoje a gente vai falar um pouquinho. O que aquela mulher fez para alcançar o seu milagre? Qual foi os passos que ela deu para que ela conseguisse ser liberta daquele mal que há 12 anos ela já vinha sofrendo? Amém? Então eu quero orar com você. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha vida. Eu quero te louvar e te agradecer porque a tua palavra declara que os pés daqueles que levam a tua palavra são lindos. Glória a Deus por isso. Quão formosos são os pés daqueles que levam a tua verdade, que levam o teu evangelho. Então, eu fico, Pai, maravilhado em poder compartilhar a tua palavra, em poder compartilhar, Pai, a tua verdade com os meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, que o Senhor venha abençoar ricamente essa palavra ministrada nessa noite. Que o Espírito Santo da verdade venha revelar em cada coração, Pai, a tua verdade a respeito de cada um de nós. O Senhor nos conhece muito bem. A tua palavra declara que antes da gente ser formado, antes dos nossos ossos ser formado, o Senhor já nos conhecia. O Senhor deixou escrito cada um dos nossos dias no seu livro. E todos eles foram escritos e planejados quando nenhum deles ainda havia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por fazer parte dessa grande família, a família de Deus. Obrigado, porque a tua palavra diz que se eu sou filho, eu também sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Obrigado, Pai, por esse privilégio e por essa grande herança que o Senhor nos concede. Então, Pai, como diz a tua palavra no Salmo 23, coloca essa mesa farta, papai. Coloca essa mesa farta, Pai, para cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra venha nos fortalecer, que a tua palavra venha nos edificar, que a tua palavra venha trazer vida e vida com abundância, como está escrito nela. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez na minha vida e na minha família. E te agradeço porque tudo o que a tua palavra me promete que irá fazer ainda. Eu já quero te louvar, Pai. Em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Então, que nessa noite você seja edificado com a palavra. Que nessa noite essa palavra venha fazer a diferença na minha vida. Que essa palavra venha fazer a diferença na sua vida. Como eu falei no princípio, Deus é bom em todo o tempo. Não existe nenhum momento em que a bondade de Deus não faça parte da nossa vida. Embora, às vezes, a gente não perceba. Embora, às vezes, a gente não se atenta para isso.
Mas a palavra de Deus declara que a bondade de Deus para conosco, ela é tão grande, que Deus enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. A bondade dele é tão grande que a Bíblia diz que Deus prova do seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer no nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos dele, pecador. Quando nós éramos inimigos de Deus. Então, Deus é bom em todo tempo. Quando nós fazemos a escolha de abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus em nossas vidas, quando nós fazemos a escolha de separar parte do nosso tempo esse que Ele nos concede, todo o tempo que temos aqui na terra é concedido por Ele. Então, quando nós fazemos a escolha de separar parte desse tempo que Ele nos concede para o adorá-lo, para ter comunhão com o Espírito Santo, para ter comunhão com a palavra através da meditação, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. E aí nós vamos viver uma vida muito mais feliz. Nós vamos viver uma vida muito mais completa. Nós vamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade dele. Porque a vontade que Deus tem para mim, para você, o plano que Deus tem para mim, para você, é bom, agradável e perfeito. Está escrito na palavra que de Deus só vem boa dádiva e dom perfeito. Para mim e para você, Deus sempre tem o melhor. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então Deus sempre tem o melhor. Nós precisamos querer e dar ouvido a Ele, dar ouvido à sua palavra. Então o meu conselho nessa noite é que nós devemos nos apegar mais ainda, muito mais, com firmeza, à palavra de Deus. E aí certamente nós seremos restaurados, certamente nós seremos curados das nossas mazelas, das nossas fraquezas, das nossas enfermidades na alma, das nossas enfermidades físicas também. Mas Deus quer nos sarar, quer sarar a nossa alma. Para isso, só tendo comunhão com a sua palavra e com o seu Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu gostaria de ler um texto que está lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Glória a Deus. Marcos 5, 25. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 21, a Bíblia está se referindo a um pedido de um dos chefes da sinagoga. Jesus estava pregando, ou tinha voltado num barco, ele estava à praia, à beira-mar, pregando, e a Bíblia diz que junto com Jesus tinha uma grande multidão. E no meio dessa multidão se achegou um dos chefes da sinagoga e pediu que Jesus fosse trazer vida para a filha dele, porque a filha dele havia morrido. E aí a Bíblia diz que Jesus toma uma decisão de ir com ele. Jesus foi com ele. E junto com Jesus, toda a multidão que estava à beira-mar com ele. E aí entra esse texto, versículo 25. Grande multidão o seguia e o comprimia. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela muito padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ou seja, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, e sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a veste dele, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu
mal ou do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vês a multidão, que ela te aperta de um lado e para outro, e você dizem: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito isto. Então a mulher, com medo e tremendo, consciente do que nela se operar, consciente do que tinha operado nela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Então, como eu já falei no começo, a Bíblia declara que essa mulher havia 12 anos que sofria dessa enfermidade, de uma hemorragia que não se estancava, uma hemorragia que ela sofria diariamente, todos os dias. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos indo atrás de médicos, indo atrás de alguém que podia ajudar ela naquela área, mas a Bíblia diz que nada fazia com que essa hemorragia estancasse. Cada dia que passava ela estava indo de mal a pior. Aí, eu meditando nessa palavra, eu lembrei de um texto também que está lá em 2 Reis, de um texto de um general do exército da Síria chamado Naamã. Eu quero meditar com vocês, eu quero ler um pouquinho também esse texto. Mas eu queria lançar aqui também uma pergunta para que você venha refletir. Pelo qual procedimento você tem se negado passar para que sua condição de vida melhore? Pelo qual procedimento você tem se negado a passar para que a sua condição de vida melhore? Porque às vezes, amados, queridos, às vezes a gente precisa passar por algum procedimento que vai levar com que a nossa condição de vida melhore. A gente vai aprender um pouquinho já com essa mulher. A gente vai ver que essa mulher, ela passou por alguns procedimentos que para ela foi muito humilhante. Eu quero já até que começar a falar a respeito desses procedimentos antes de ir lá para 2 Reis, que também o comandante teve que passar por um procedimento que para ele era humilhante. Mas essa mulher, a Bíblia diz que ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou toda aquela multidão que apertava Jesus. Você imagina? Alguém forte, pessoas saudáveis, todo mundo comprimia, todo mundo queria se aproximar de Jesus. E ela, há 12 anos, passando por essa enfermidade, uma fragilidade super fraca, mesmo assim ela conseguiu chegar até Jesus e tocar na orla da sua veste. E quando a Bíblia fala na orla, orla é bem no finalzinho do vestido de Jesus, bem arrastando ao chão ali, próximo aos pés. Para a gente entender melhor, para que uma pessoa consiga tocar na orla dos vestidos de alguém, na parte de baixo do vestido de alguém, essa pessoa tem que se agachar, tem que se agachar, tem que se rastejar. Então essa mulher, ela se esforçou para que chegar até aquele lugar, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, esse mal que está no meu corpo há 12 anos, que eu não tenho mais nem recurso para ir ao médico, ele vai sair. Ele vai sair. Então ela se humilhou. E nesse texto de 2 Reis, a Bíblia está tá relatando a respeito de um comandante da Síria, comandante Naamã.
A Bíblia diz que os cativos de Israel, que foram levados pelos assírios, entre eles foi uma menina, uma garota, que foi morar na casa desse comandante. E aí a Bíblia diz que Naamã, embora era um homem de guerra, embora era um general que dava ordens, embora era um homem forte, valoroso, a Bíblia diz, mas ele era leproso, ele estava enfermo, ele estava com uma enfermidade que ele precisava andar sempre coberto. Ele precisava andar sempre coberto com trapos de imundícia. A Bíblia chama trapo de imundícia, eram os panos que cobriam as lepras, as enfermidades. E aí a Bíblia diz que essa menina, sabendo que o seu senhor tinha essa enfermidade, ela falou: quem dera se ele fosse lá na minha terra, lá em Samaria. E lá ele era curado pelo homem de Deus. A Bíblia diz que esse general, ouvindo isso, ele falou com o seu senhor, pediu para ele liberar, enviar cartas para que ele fosse até Israel. Para que ele fosse até Israel e ser curado da sua lepra. E a Bíblia diz que o rei enviou cartas, e ele foi com essas cartas, e entregou essas cartas para o rei de Israel. O rei de Israel rasgou as suas vestes, porque ele até diz na palavra, ele acha que eu sou Deus para curar? Ele está procurando um meio para guerrear contra mim. E aí a Bíblia diz que Eliseu, sabendo disso, falou para o rei: manda esse homem vir até a mim, que eu vou curá-lo. Naamã, na expectativa de ser curado, a Bíblia diz que ele foi com toda a sua carruagem. Ele foi, quando ele chegou próximo, no terreiro da casa de Eliseu, em vez de Eliseu ir até ele, Eliseu manda um recado para ele. Fala, avisa para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E aí, na 7ª vez, no 7º mergulho, ele vai sair de lá totalmente curado. Vai sair de lá totalmente restaurado. A Bíblia diz que esse comandante, ouvindo isso, se indignou, porque ele esperava, olha só, ele esperava que ele fosse recebido pelo profeta. Ele esperava que o profeta saísse lá fora, impôsse as mãos nele, orasse ao Deus dele e ele fosse restaurado. Às vezes é assim que a gente está fazendo. Às vezes nós queremos que Deus resolva as coisas da nossa forma, do nosso jeito. A Bíblia diz que Naamã, ele foi muito orgulhoso. Ele foi muito orgulhoso. Depois de ouvir isso, a Bíblia diz que ele fala que lá na terra dele, lá em Damasco, havia dois rios que eram muito melhor do que as águas barrentas do Rio Jordão. E aí ele vira as costas e vai embora. Muitas vezes a gente faz desse jeito. O milagre está ali nas nossas mãos. E aí o nosso posicionamento de orgulho, a gente vira as costas, a gente deixa de recebê-lo, a gente deixa de tomar posse. Muitas vezes, as nossas murmurações, os nossos orgulhos, faz com que os milagres que estão preparados para nós, estão prontos para nós, a gente deixa de receber. Graças a Deus, com certeza Deus usou os servos desse homem, chamado Naamã, e falou para ele: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não iria fazer? Por que não fazer essa coisa tão simples? Às vezes o milagre de Deus para as nossas vidas não é difícil, é simples. Mas a gente não recebe.
por causa das nossas incredulidades, por causa dos nossos orgulhos, muitas vezes por causa da nossa mágoa, daquilo que a gente tem no nosso peito, daquilo que a gente tem guardado. A palavra de Deus diz que nós devemos limpar o nosso coração. Você quer receber uma coisa de Deus, a Bíblia diz que você tem que estar com o teu coração limpo. Então, eu quero te aconselhar nessa noite. A lepra de Naamã era menos mortal do que o orgulho dele. O orgulho de Naamã ia fazer com que ele não recebesse o seu milagre. Às vezes o nosso orgulho é tão grande que leva-nos a nos afastar dos nossos milagres. A nossa enfermidade perto de Deus é bem pequenininha, não é nada. Então, nós precisamos confessar ao Senhor. Nós precisamos confessar aquilo que está nos prendendo, aquela mágoa que está no nosso coração. Libera o perdão, confessa ao Senhor, libera o perdão para a pessoa que te magoou e limpa o teu coração. Limpa o teu coração. A Bíblia diz que Naamã, ele tinha que mergulhar no Rio Jordão. Ele precisava mergulhar no Rio Jordão. E Naamã era tão orgulhoso que ele não queria se despir e mostrar suas sujeiras. Nós também fazemos a mesma coisa. Nós também fazemos do mesmo jeito. Às vezes nós estamos com o coração sujo, impregnado. E nós queremos manter aquilo ali coberto. Nós precisamos, você e eu, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Precisamos rasgar o nosso coração para Deus. Pedir perdão daquilo que nós estamos falhos. Nos arrepender daquilo que nós erramos. E confessar as nossas falhas. Amém? Se conserte, meu amado. Se conserte. Amém? O orgulho, as mágoas, tem sujado a nossa alma e nos impede de receber o milagre. Às vezes o que nos leva à vulnerabilidade é o que conduzirá a nossa cura. Nós precisamos nos despir. Naamã não queria estar vulnerável, ele não queria tirar a sua capa, ele não queria tirar as suas vestes para não mostrar a sua sujeira. Nós precisamos de nos despir. E aí nós vamos receber a nossa cura. Glória a Deus. Então é preciso se render aos procedimentos que Deus estabelece para que sejamos abençoados. Eu e você precisamos nos render aos procedimentos que Deus estabelece. A Bíblia diz que Deus estabelece. Olha um dos procedimentos que Deus estabelece na sua palavra. Praticá-la. Às vezes nós conhecemos que temos que fazer, mas não fizemos. É isso que está lá em Tiago. Nós nos tornamos ouvinte e não praticante. Nós precisamos praticar a sua palavra. Uma vez que nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos dando condição de Deus operar aquilo que está escrito na sua palavra. As pessoas muitas vezes se acham poderosas demais para se entregar ao que Deus pede ou ao que Deus manda. Nós temos que abandonar esse orgulho. Olha o que diz Provérbios 29, capítulo 29 de Provérbios, versículo 23. Provérbios 29, 23 diz assim, olha. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito, esse obterá honra. Ou seja, o orgulhoso, a soberba, o orgulho do homem vai terminar matando ele. Vai terminar matando. Tiago 4,6 também tem uma palavra poderosa a respeito disso aí. Ó. Tiago 4, deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó. Antes, o Senhor dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, aos orgulhosos,
mas dá graça aos humildes. E a Bíblia ainda vai mais longe. Ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeite ao Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aí ele se achegue a Deus e ele se achegará até vocês. Purifique as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Então, eu também tenho um coração orgulhoso. Deus está trabalhando muito nessa área e eu estou buscando muito a respeito de ser quebrantado nessa área. Nós precisamos com urgência ser mais humilde, limpar o nosso coração, buscar essa presença de Deus para que ela possa nos restaurar, arrancar todas aquelas sujeiras, limpar todas as sujeiras, assim como a Bíblia diz que quando Naamã mergulhou, por que isso não aconteceu só de uma vez? Porque às vezes a gente precisa de muito tempo, a gente precisa de buscar várias vezes, a gente precisa de estar perseverando naquilo. Aí a Bíblia diz que chegou uma hora que quando ele saiu lá de dentro, ele saiu totalmente restaurado. Mas nós precisamos. Ele até praticou o primeiro princípio, que ele deu ouvido. Ele ouviu falar. E aí ele foi lá. Amém? Tem outro texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, o versículo 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso, sede submisso aos mais velhos. Não, Pedro, versículo 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, sejamos humildes. Amém, amados? Sejamos humildes. Agora, o texto lá, os passos que aquela mulher deu, eu quero voltar lá no texto de Marcos, texto de Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Como é que eu faço para me receber a palavra? Para me receber o milagre? Primeiro, ouvir. A fé vem pelo ouvir. Precisamos dar ouvido à palavra. Precisamos se envolver com cultos, se envolver com estudos bíblicos, se envolver com a leitura da palavra, se envolver com a meditação da palavra. A Bíblia diz que ela ouviu falar. E aí, uma vez que ela ouviu falar, a Bíblia diz que ela creu. É o outro passo que nós temos que dar. Além de ouvir através de estudos, de cultos, de meditação, de leitura, nós precisamos tomar uma firme posição de crer. Sabe por que a gente pode dizer com toda segurança que ela creu? Porque ela diz: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Então ela creu, ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. Ela creu que ela ia ser realmente curada. Então, o segundo passo, vamos dizer assim, a segunda forma que aquela mulher fez, primeiro foi ouvir, e a segunda foi crer. E a terceira? Agir, meu amado. Agir à altura da tua fé, agir à altura daquilo que você crê. Nós precisamos agir. Aquela mulher, ela teve que enfrentar vários obstáculos para chegar até onde ela chegou. Ela teve que enfrentar toda a multidão. Ela teve que enfrentar toda a multidão. Ela teve que enfrentar
as autoridades, porque a Bíblia relata que naquela época que as mulheres tinham seu período, hoje a gente chama de menstruação, a Bíblia diz que elas eram consideradas como imundas e ela então não podia sair de casa. E aquela mulher, ela enfrentou toda a multidão. Ela saiu de casa, ela foi, ela agiu. Ela agiu porque ela ouviu, porque ela creu e porque ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. E ela agiu. Nós precisamos agir também. Nós precisamos agir é pôr em prática. Agir é pôr em prática aquilo que você crê, aquilo que você ouviu falar. Nós todos os domingos, todas as terças, todas as quintas, nós temos recebido palavras da parte de Deus através da vida do pastor Fernando, através da vida dos líderes, da irmã Zenaide, Marcelo e todos os líderes. Nós temos ouvido palavras poderosas da parte de Deus para que eu e você seja curado, para que eu e você seja liberto, para que eu e você seja sarado. Então nós precisamos crer naquela palavra e agir à altura dela. Então aquela mulher, ela creu, ela tomou uma decisão de crer, e aí a Bíblia declara que ela foi, e aí ela tocou em Jesus. Tem uma pergunta, você tem tocado no Senhor? Você tem feito com que o Senhor olha para você e fala, alguém me tocou de uma maneira diferente. A tua atitude foi diferente. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e fala, a tua fé te salvou. Que é o último passo, receber o milagre. Receber a salvação. Quando a Bíblia diz que a tua fé te salvou, a tua fé te libertou do teu mal. A tua fé te libertou daquilo que estava te prendendo. A tua fé te libertou daquela enfermidade física, mas também daquela enfermidade na alma. Você foi liberto, você foi curado, você foi restaurado. A tua fé trouxe a vida para você. Que nessa noite, em nome de Jesus, nós venhamos receber essa palavra. Que essa palavra venha fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Que nós venhamos sim dar passos de fé para que a gente venha alcançar aquilo que a gente tanto espera. Talvez você esteja há anos, como aquela mulher ficou há anos sofrendo de uma enfermidade. Talvez no teu caso não seja enfermidade. Talvez no teu caso seja um negócio na justiça. Talvez no teu caso seja a salvação da tua família, dos teus filhos, da tua família. Nós precisamos dar passos de fé, nós precisamos crer no que a Bíblia diz a nosso respeito. Tudo que a palavra de Deus diz a nosso respeito é a verdade de Deus para nós. Então, tomar uma firme decisão de crer, tomar uma firme decisão de agir à altura da palavra, e aí com certeza nós vamos receber o nosso milagre. Nós não podemos fazer de forma nenhuma como Naamã, virar as costas e voltar para a nossa terra. Naamã, ele desprezou. Graças a Deus, por Deus ter usado seus servos. Mas nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós temos que receber. O Senhor Jesus pagou uma dívida muito alta para que nós tenhamos vida e vida com abundância. O Senhor Jesus pagou uma dívida muito alta para que nós nos tirasse do império, daquilo que fazia com que a gente sofresse. O império das trevas é o lugar de sofrimento. Ele pagou uma dívida muito alta para que a gente não vivesse nesse lugar, mas que a gente vivesse no reino, uma liderança do Espírito. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela não volta vazia. A Bíblia diz que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Obrigado porque a tua palavra declara
que o Senhor vela para fazer cumprir com tudo que está escrito. E a tua palavra, Pai, está escrito sobre a nossa vida, que o Senhor Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Está escrito sobre a nossa vida que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Está escrito sobre a nossa vida, papai, que o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Aleluia! Que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o teu reino. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos firmar cada dia mais na tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, na pequenez da nossa fé. Faça com que nós tenhamos fome e sede da tua verdade, da tua palavra, de estar contigo, de estar em comunhão contigo e com a tua verdade, para que a nossa fé seja edificada ao ponto de nós podermos, papai, enfrentar todas as adversidades para estar do teu lado, para poder tocar em ti, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Eu agora abençoo os meus irmãos. Eu abençoo você que está aí do outro lado, que está aí nos assistindo agora. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, que as bênçãos da nova aliança, as bênçãos estejam sobre a tua vida, não somente agora, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.